A graça e a paz a todos nossos irmãos. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus, João 16:33. Hoje é 8 de outubro de 2018, segunda-feira. Diz assim, João 16:33: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus de Nazaré, dirigindo esta palavra a nós, a igreja verdadeira, a verdadeira noiva do Cordeiro. Porque existe duas igrejas, existe uma igreja que é falsa e uma verdadeira nesses últimos dias. Existe uma igreja de Laodiceia, que é a igreja falsa, e a igreja verdadeira. A igreja de Laodiceia, ela está prometendo vida boa nesse mundo, ela está prometendo prosperidade, ela está prometendo melhoras para este mundo, ela promete melhoras para este país, mas não é o que as Escrituras está dizendo no Novo Testamento. Eu desafio qualquer defensor da teologia da prosperidade que me mostre dentro do Novo Testamento, porque nós estamos vivendo o período do Novo Testamento, que me mostre dentro do Novo Testamento aonde que a Bíblia promete vida boa para os cristãos. Então Jesus está dizendo assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. A paz é em Jesus. A paz, ela é somente possível em Jesus, o príncipe da paz. Em nenhum homem aqui na terra, pecador, corrupto, você vai encontrar a paz. Mas muita gente está idolatrando homens nesses últimos dias e estão colocando a sua fé em homens. Mas a paz, ela só está em Jesus. Em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição. Jesus está falando aqui, no mundo tereis aflição. Esta é a igreja dos últimos dias. A verdadeira igreja, ela vai passar por aflições. Ela passa por provações. Não a grande tribulação, não tem nada a ver. A grande tribulação é os 7 anos finais, a igreja não está aqui mais. Mas a igreja dos últimos dias, a igreja de Filadélfia, ela teria aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o nosso combate, meus irmãos, é contra esta heresia da teologia da prosperidade, que é defendida por muitas pessoas. A maldita teologia da prosperidade, o que ela faz? Ela pega textos bíblicos que são direcionados a Israel e aplica na igreja. Isso aí é uma ramificação da teologia da substituição. O que ela faz? Ela pega as bênçãos de Abraão, as bênçãos prometidas ao povo judeu, e quer aplicar na igreja. Isso aí é uma falsa exegese bíblica. Isso é uma falsa hermenêutica. Por exemplo, vou citar aqui um texto aqui para os irmãos. Ezequiel 19. Muita gente está aplicando esse texto aí em um avivamento no Brasil, na igreja brasileira. Quando o texto está dizendo assim, e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Está claro aqui, a palavra ela está sendo dirigida ao povo de Israel, ao povo judeu, aos príncipes de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Mas os defensores dessa maldita teologia da prosperidade, que é uma maldita ramificação da teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel, eles querem pegar textos do Antigo Testamento que promete bênçãos ao povo judeu e aplicar na igreja. Eu acho isso muito interessante e muito pretensioso. As pessoas que defendem essa ideia é interessante. Quando tem uma bênção no Antigo Testamento, elas aplicam à igreja, elas pegam as bênçãos de Israel e aplicam na igreja. Mas quando tem um chicote no Antigo Testamento, quando tem uma correção no Antigo Testamento, eles aplicam em Israel.
Quer dizer, as bênçãos é para a igreja, o chicote é para Israel. Isso é inconveniência. Isso aí chama-se falsa exegese, falsa hermenêutica bíblica. Então, no Novo Testamento, eu desafio qualquer defensor dessa teologia da prosperidade que está aí, essa praga aí, no mundo aí, destruindo a verdadeira igreja. Qualquer defensor dessa maldita teologia da prosperidade aí, eu desafio qualquer um a me mostrar dentro do Novo Testamento, dentro dos 27 livros do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, me mostre onde está escrito no Novo Testamento que a igreja será abençoada nessa terra, que a igreja será próspera, que haverá um grande avivamento nessa terra, que a igreja vai comer o melhor dessa terra, que esse país vai ser igual aos Estados Unidos, esse país vai ser igual à Europa. Me mostre isso, porque aí eu vou me converter à teologia da prosperidade. Então as pessoas têm que parar de ficar ouvindo essas coisas e ler as escrituras. Nós precisamos de estudar a Bíblia, meus irmãos. É muita confusão nesses últimos dias. Estão prometendo aí um avivamento, pegando textos do Antigo Testamento, textos que está falando com Israel, que está falando com o povo judeu, textos que prometem bênçãos para Israel e aplicando em contextos políticos, aplicando em homens corruptos, em homens que nós sabemos que não vai melhorar a situação deste país, porque o país vive em uma corrupção tremenda. Isso não é ser pessimista, isso é a gente ser realista, e nós temos que ser realistas. Agora, ficar enganando o povo com essas falsas ideologias, esse tipo de gente, eles só conseguem enganar neófitos. Eles só conseguem enganar pessoas que não estudam a palavra. Pessoas que não têm conhecimento da hermenêutica, que não têm conhecimento da exegese bíblica, pessoa que não tem um conhecimento teológico para cair em tanta baboseira que está sendo ensinado nesses últimos dias. É muita baboseira. Então eles roubam de Israel as bênçãos. Eles pegam os textos bíblicos, como o texto de Deuteronômio capítulo 28, que está falando com Israel, não tem nada a ver com a igreja, e aplica na igreja. Isso aí é a característica da teologia da substituição. E a sua maior ramificação chama-se teologia da prosperidade. Tem muita gente aí que se diz maranata, que se diz cristão, que está esperando arrebatamento, que fala que é Filadélfia, mas na verdade está defendendo a teologia da substituição, está defendendo a teologia da prosperidade. Infelizmente. E muita gente está caindo nesses falsos ensinos. Então, meus irmãos, Deus tem nos levantado nesse último dia para combater essas mentiras, para combater essas falcatruas com a palavra de Deus. Pessoas pretensiosas que têm usado textos bíblicos do Antigo Testamento, que está falando com Israel e aplicando em contextos políticos, que não tem nada a ver com a interpretação bíblica, e tem aplicado em contextos de avivamento. Mas você não encontra nada disso no Novo Testamento. Nós não estamos vivendo mais na lei. Nós não estamos mais vivendo no tempo da lei. As pessoas parecem que ainda estão dormindo. As pessoas parecem que ainda não acordou. Estamos vivendo na era da graça. E a era da graça é muito clara. Importa por muitas tribulações entrarmos no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. E o texto que nós lemos aqui, João 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o texto de Ezequiel 19 não está falando nada de política. O texto não tem nada a ver com o contexto de candidato de direita e nem tampouco de esquerda. O texto está falando com Israel, lamentação sobre os príncipes de Israel. Ezequiel 19. Mas a gente tem visto essas coisas e as pessoas têm sido enganadas com esses falsos ensinos.
Como diz Arno Froes da Chamada da Meia-Noite, nós temos que combater os falsos ensinos. Porque há muito falsos ensinos, há muita confusão, meus irmãos, nesses últimos dias. Então vamos abrir os olhos, vamos estar atentos, vamos ser um bereano, um verdadeiro crente bereano. Ele não engole o que ele ouve. Ele não é como o papagaio que engole e sai vomitando. Não. Um verdadeiro crente bereano, ele ouve a palavra e examina na palavra se realmente é aquilo que está sendo falado. Então eu chamo você a ser um crente bereano. Você precisa de examinar o que eu estou falando. Não simplesmente sair acreditando em tudo que você ouve. Porque com a palavra de Deus, você prova tudo, meu irmão. Um texto fora do contexto gira pretexto. Com a Bíblia você prova tudo. Desde quando você lê um versículo isolado e você faz uma aplicação, você prova tudo. Então você não pode simplesmente pegar a palavra de Deus e sair aplicando em tudo desse mundo. Você tem que examinar tudo. Contexto histórico, contexto geográfico, político. Para quem Deus falou, por que falou. Se realmente ele está falando com Israel, com a igreja. Então esse é o problema. Estão pegando textos que falam com Israel e estão aplicando na igreja. Estão pegando o texto do Antigo Testamento que fala com Israel e aplicando em contextos políticos de eleição, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, o texto não tem nada a ver com eleição, o texto não tem nada a ver com política. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, porque nesses últimos dias surgiria esses falsos ensinos. Surgiria esses falsos mestres, esses falsos doutores, que enganaria a muita gente. Então vamos abrir os nossos olhos. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.